Como diria a nossa querida pensadora Lady Gaga, eu estou devastado após esses 2 últimos episódios. Fala Bozoca, eu sou o Erison, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai comentar os 2 episódios, do episódio 4 e 5 de Fellow Travelers ou Companheiros de Viagem. Eu sei, algumas pessoas ficaram me cobrando porque não teve o vídeo do episódio 4. Acontece que eu tive um probleminha, inclusive eu postei lá na aba comunidade sobre o vídeo que eu iria juntar com o vídeo do episódio 5, porque eu também falei no Instagram. Inclusive, se você não me segue ainda, vai me acompanhar lá, porque quando não tem vídeo, acontece alguma coisa, eu posto geralmente na aba comunidade, aqui do YouTube, vão lá acompanhar, ou também nas minhas redes sociais. Aconteceu que eu tive um problema na minha garganta, na minha voz, então eu gravei o vídeo, mas a minha voz ela ficou muito cansada, ela ficou muito ruim, e aí acabei que eu não quis postar porque eu não gostei do vídeo. Então nesse vídeo eu vou comentar brevemente o episódio 4 e vou comentar também aqui o episódio 5. Começando aqui pelo episódio 4, no episódio 4 a gente teve alguns momentos bem marcantes. Ele foi um episódio assim que teve um movimento político muito grande acontecendo em todo o redor, e a gente também teve ali um episódio que foi muito centrado ali nos momentos entre o Hulk e o Tim, e aí alimentando meio que as nossas esperanças sobre a relação dos dois. Começa lá o episódio meio com a viagem deles dois, tudo muito lindo, tudo muito feliz. E a gente tem o episódio 4 finalizando aí com uma facada de fato assim no nosso coração, porque foi um episódio que terminou de uma forma assim muito triste, muito traiçoeira, muito devastadora. A gente viu no episódio 4 que o Tim ele tá ficando cada vez mais debilitado, porque ele não quer se entregar, ele meio que não aceita, ele quer ainda viver muitas coisas. A gente consegue ver que por mais que ele tente negar o sentimento que ele tem pelo Hulk, ainda é muito grande. A gente consegue perceber ali pelo olhar do Hulk que meio que tá começando a acontecer ali um certo arrependimento nele. Eu acredito que um peso muito grande ele tá colocando pra cima dele, por ele não ter vivido a história que ele poderia ter vivido aí entre eles dois. A gente também teve aí um momento em que o Roy Cohn, ele começou a ser acusado de ser uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, a ser um homem gay, e aí a gente vê uma entrevista dele lá no futuro, já velhinho, dizendo e justificando ainda que ele não é gay com certos estereótipos, por exemplo, dizendo que devido à dureza dele, à agressividade dele, ele não é um homem gay. Então aí a gente vê, né, mais uma vez que as pessoas elas estereotipam demais e colocam que homens gays são homens que choram, homens sentimentais, enfim, eles colocam várias características para justificar que uma pessoa ela é gay ou não é por conta disso. Outro momento assim que foi bem chamativo e que é muito interessante para a gente ressaltar é que a gente tem aí o Marcos, ele entrando em um novo jornal, recebendo aí uma grande oportunidade, mas aí a gente vê que existe toda aquela questão do preconceito que é colocado em cima das pessoas negras, que elas sofrem. O Marcos, ele tem aí uma proposta de trabalho muito boa, mas aí ele tem que aceitar determinadas condições de trabalho, como, por exemplo, não poder usar o mesmo banheiro que os seus colegas de trabalho, ser muito restritivo, por exemplo, em locais que ele vai frequentar, as salas, até os corredores que ele vai andar, assim, então ele é bem limitado com relação a isso. É algo muito revoltante que a gente sabe que existiu. Assim, graças a Deus, hoje isso não existe mais, assim, pelo menos não tão bizarro assim, e é muito revoltante da gente assistir, e é algo que a gente está vendo que a série ela tá mostrando pra gente, não é o foco principal da narrativa, mas que tem abordagens aí muito importantes e que são interessantes de serem discutidas e da gente prestar muita atenção aí. Um outro momento que eu acho que chamou muita atenção, assim, que eu acho que foi um momento muito difícil, foi o momento da ligação da Lucy para o Hulk, que quem atendeu foi o Tim, e a gente vê ali uma conversa deles dois. É um momento assim muito estranho. Eu gostei muito da atuação dos dois, o silêncio fala muita coisa aí na relação, no momento de conversa deles dois, e aí o Tim, né, tem aí, de certa forma, os dois, na verdade, tem aí um grande encontro, um grande embate, embora não seja aí fisicamente cara a cara, mas a gente consegue perceber que existe muito sentimento aí colocado entre ambos, porque a gente sabe que o Tim gosta muito do Hulk, a Lucy também, embora ela tenha a consciência de que o Hulk não ama ela de fato, ela sabe que
ela gosta muito dele e aí ela aceitou viver meio que uma vida com ele. Então, assim, é um momento bem difícil, um momento muito marcante também do episódio 4. Agora, um dos pontos mais, assim, que mais me chamou a atenção durante o episódio 4 foi o processo ali de investigação que o Hawke, ele sofreu, onde ele passou meio que por duas etapas. Ele passaria somente por aquela investigação super invasiva das perguntas que são feitas lá para ele, mas aí, de certa forma, a gente vê o Hawke sendo Hawke, ameaçando, querendo colocar ali, impor, estar acima de todo mundo, e aí ele acaba sendo, caindo aí do cavalo e tendo que passar pelo teste do polígrafo, que eu achei muito interessante, muito bacana eles mostrarem isso, porque assim, eles tentaram meio que pegar ali o Hawke na mentira, o Hawke pesquisou, ficou meio frustrado ali com muita coisa, mas ele conseguiu se preparar muito bem, e aí a gente vê que ele consegue de fato ali burlar o sistema e passar pelo teste do polígrafo. Eu achei assim uma das cenas mais fascinantes assim do episódio, ver todo esse passo a passo. É meio revoltante assim, de fato a gente vê que as pessoas, elas precisavam se submeter a tais momentos, mas é um momento assim muito interessante de todo esse episódio. E a gente finaliza aí o episódio com um dos momentos assim mais dolorosos de toda a série, de toda a temporada. Inclusive, naquele momento eu fiquei muito assustado, porque a gente vê o Hawke chegando lá procurando o Tim, e aí a gente não vê mais o Tim lá. E aí chega o rapaz lá que mora junto com o Tim, que ele fala que aí naquele momento eu fiquei pensando, meu Deus, o Tim, ele morreu, ele se foi já. Eu fiquei de fato assim muito assustado com o que poderia acontecer, e aí a gente tem uma cena assim que a gente fica tipo, tá, a gente sabe que ele teve uma convulsão, que ele foi levado para o hospital, mas a gente não sabe como está o estado dele. E aí o episódio ele termina assim de forma chocante, rasgando assim de fato o nosso coração, deixando a gente super preocupado com o que de fato aconteceu. Agora corta aí para o episódio 5. Vamos lá comentar sobre ele. E se você tem mais alguma coisa aí para falar sobre o episódio 4, pode deixar aqui nos comentários. Lembrando que todos os meus vídeos são vídeos para a gente poder conversar sobre a série, é um canal para a gente poder interagir, a gente deixar os pensamentos, ter conexões aí com outras pessoas que estão assistindo a série também. Então é isso, se você tiver sugestão de como eu posso melhorar os vídeos, também fala aí, bora lá comentar sobre o episódio 5. A gente começa então tendo aí o coração apertado, mas de certa forma um pouco aliviado aí, começando no episódio 5, porque a gente percebe que o Tim, ele não morreu, mas a gente vê uma cena muito forte, que é forte inclusive pro Hawke, a gente vê que ele fica muito abalado ali, vendo o Tim tendo a convulsão lá dentro do hospital, sofrendo, e aí a gente vê mais uma vez o Marcos estando ali ao lado dele e sendo um ponto de apoio, um ponto muito forte, como ele sempre fez. A gente tem um outro momento assim de muito reboliço, que é a polícia chegando lá no bar, realizando ali uma investigação, correndo atrás, pegando todas as pessoas que estão dentro do bar, batendo, surrando, um momento ali muito devastador. O Marcos está lá dentro, ele começa a correr e a gente vê ali uma cena em que o Marcos, ele meio que fugiu de certa forma e deixou ali o parceiro dele meio que sozinho. Ele, mais uma vez, ele agiu de uma forma um pouco tosca, um pouco tóxica ali. Ele é um personagem que eu gosto muito, é um personagem que eu queria muito que tivesse, assim, sei lá, uma cena, um momento mais aprofundado nele, porque ele é um personagem muito importante. A gente já conseguiu ver que ele é um personagem muito cuidadoso, ele tá sempre ali, protegendo, sempre ao lado do Tim, buscando, tentando fazer as coisas sempre o melhor para o Tim, e eu acho isso nele muito fascinante. E a gente vê que é um personagem que evolui muito, passa por muita coisa também, então ele tem grandes superações, ele é um personagem de certa forma corajoso, embora em alguns momentos ele tenha ali alguns conflitos que fazem ele recuar um pouco. Olha, esse foi um episódio muito difícil, mas foi um episódio que, assim, eu já não gostava muito do Hawke, eu sempre deixo isso muito claro, eu acho ele muito tóxico. E aí eu tenho, assim, um grande embate dentro de mim, porque eu gosto muito do Hawke com o Tim, eu acho eles dois, assim, quando eles estão juntos, tem uma sinergia muito grande, uma conexão, uma química, são personagens fascinantes, é muito bonito da gente assistir, da gente acompanhar, ver eles dois lá juntos, mas ao mesmo tempo eu fico assim, porque eu fico olhando pro Hawke, eu fico pensando, meu Deus, cara, tu é muito idiota, tu é muito tosco, sério, eu tenho um ódio muito grande, assim, pelo Hawke, porque ele faz umas coisas que me deixam muito revoltado, como que a gente viu aí no episódio, o que ele fez com o Leonard, e aí ele fala uma frase que é uma frase muito pesada quando ele tá conversando lá com o chefe dele, que ele fala da seguinte forma. Ele fala que o Leonard, ele é apenas um erro da natureza. Eu fico tipo, cara, como é que tu consegue falar uma coisa dessa? Você é a maior hipocrisia que existe em toda a face da Terra. Eu fico assim, revoltado de fato
com essas coisas dele, eu fico pensando como é que ele consegue ser tão frio. Eu acho que ele não tem um coração, ele tem um buraco no lugar do coração dele, que ele não sente, assim, de fato nada, e a gente já conseguiu ver isso muito bem, embora ele demonstre em alguns momentos, assim, que parece gostar um pouco do Tim, é um momento, assim, deixa uma confusão na nossa cabeça, mas eu não consigo confiar no Hawke. Eu acho que ele é muito traiçoeiro, ele faz as coisas e ele sempre vai pensar somente nele. Inclusive o Leonard, ele é irmão da Lucy, então ele é meio que cunhado ali do Hawke, e ele é um personagem que fez uma aparição que foi muito impactante nesse episódio. Ele causou ali um caos muito grande, ele é um personagem que foi importante, que trouxe uma narrativa muito interessante para dentro desse episódio, porque a gente viu aí todo o impacto que em todo o movimento político isso acontece, o impacto que isso causa na vida do pai dele, e a gente viu também que ele fechou ali com o pai dele quando ele fala ali que deixou de ser filho dele a partir do momento que o Hawke ele chegou, que o pai dele começou a dar ali atenção somente pro Hawke, e a gente vê que de fato existe uma relação muito forte entre eles dois, e a gente vê um momento muito bizarro, um momento que é assim, bem doloroso. A gente não chega a ver a cena em si, a gente vê somente ali os diálogos que são colocados, que é o momento em que o Leonard ele é levado ali para um local para tentar curar ele, né? Que aí acontece ali a primeira aparição da tentativa de cura gay que as pessoas elas tentam fazer, e a gente vê no diálogo que ele vai ser submetido a sessões de terapias de choque para tentar reverter e curá-lo de uma coisa que não é doença. Então, assim, é algo que a gente sabe que acontecia, que as pessoas elas sofriam. Eu esperava que a gente visse talvez uma cena mais impactante, mas como a série ela não é uma série assim para levar momentos pesados, é uma série que assim, ela traz reflexões, ela abre e deixa os diálogos para a gente poder entender, a gente poder conversar. Eu achei assim bem interessante, pelo menos a abordagem que eles fizeram para não deixar aquela série assim com aquela tendência pesada, como tudo tem fluído muito bem. Outra coisa que a gente viu nesse episódio também é que, como eu já tinha falado em outros vídeos, a gente tem aí a presença do racismo, que é algo muito forte nos Estados Unidos ainda hoje, assim, no mundo ainda precisa evoluir muito, mas aí a gente tem aí a presença dos termos, que eu até já falei aqui uma vez, que são usados, que é o termo nigger, que é um termo que não deve ser usado, que quer dizer meio que crioulo, é um termo errado para ser usado, é um termo ofensivo para você usar com as pessoas pretas, e aí a pessoa até fala assim, ele fala, né, nigger, e depois ele fala assim, black, que é preto, né, que aí ele fala assim, eu não consigo acompanhar como vocês querem ser chamados, uma coisa mais ou menos assim. E aí o Marcos, ele fica assim, furioso, e a gente tem uma cena icônica depois, que é o Marcos mijando naquele desgraçado, daquele racista, idiota. Foi um momento que não precisou acontecer muita coisa, mas que teve o seu impacto de uma forma muito positiva, e é muito bacana a gente ver a série abordando isso também, embora seja ali de uma forma mais minuciosa, já que o tema central, os problemas, né, que já aconteciam lá naquela época, e principalmente a perseguição que as pessoas elas sofriam aí com a homofobia. A gente vê aquele julgamento horroroso acontecendo, aquele show de horrores acontecendo, aquele grande burburinho, pessoas falando como se as pessoas gays, homossexuais, elas fossem pessoas anormais. A gente vê uns discursos bem idiotas sendo colocados ali a todo momento, e esse episódio em si, ele traz o movimento político sendo colocado ali de um grande meio, grandes acontecimentos, a política ali sempre envolvida, os personagens rodando ali sempre em torno disso. E a gente tem o maior plot aí desse episódio, que eu de fato assim não esperava de forma alguma, que foi ali a morte do senador Smith, que impactou muito no Hawke. Foi assim, quando ele estava escrevendo aquela carta, eu pensei, nossa, ele vai mudar de ideia, ele vai fazer alguma coisa, ele vai agir, ele vai ser um grande aliado aí. E aí, assim, eu fiquei um pouco chocado, porque a gente é pego ali de surpresa e vê ele de fato tirando a própria vida. Foi muito chocante, a gente vê que o Hawke ele ficou muito abalado. A gente vê também nesse episódio que a gente tem aí finalmente, não sei se vai assim de fato acontecer, mas um rompimento entre o Tim e o Hawke, meio que uma despedida lá deles dois. Não, achei uma despedida até fácil, eu achei que fosse um pouco mais pesado. Nós vimos que o Hawke ele anuncia lá para o Tim que ele vai se casar, vai pedir a Lucy ali em casamento, e a gente vê que os dois finalizam ali a história até de uma forma meio que amigável, de certa forma um pouco dolorosa, um pouco difícil. O Tim pede para que o Hawke não ligue para ele, não mande cartas para ele, na verdade.
emoções. E assim, termina de uma forma assim meio que tranquila. E a gente tem aí o episódio mostrando finalmente o reencontro ali do Hulk com o Tim já meio que sentado, assim, bem debilitado. E, de certa forma, um pouco triste, um pouco revoltado, um pouco ali com raiva do Hulk. Eu achei que a gente teria um rompimento muito mais pesado entre eles dois, eu não sei se a gente vai ter no próximo episódio, mas a gente está caminhando ali, eu acredito muito, para a tristeza de ver ali, de fato, o Tim vindo a falecer e a gente vai ver o Hulk se despedaçar, vir muitas coisas à tona nele, ele vai se arrepender. Eu acredito que ele vai sentir, né, que ele de fato fez a escolha errada, ele vai carregar isso para o resto da vida dele até o último dia que ele sobreviver. Então esses foram os comentários sobre o vídeo de hoje, sobre os 2 episódios. Comenta aqui o que vocês acharam desses 2 episódios, principalmente desse último episódio, o que vocês esperam que vai acontecer aí nesse próximo episódio, o que vocês estão achando da série. Eu tô achando uma das melhores minisséries assim que já teve esse ano. Aproveite, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu joinha, ajuda demais o canal a crescer. Vai ver os outros vídeos comentados aí sobre Fellow Travelers. Eu vou tentar ao máximo trazer os vídeos o mais rápido possível, mas tenham paciência comigo, eu agradeço demais o apoio de vocês. Vão assistir os outros vídeos que eu vou deixar aqui. Muitíssimo obrigado se você assistiu até aqui. Perdão se o vídeo ficou um pouco longo, mas eram 2 episódios para serem comentados. Teve muita coisa nesse episódio 5. Então é isso, até o episódio 6. Me acompanhe para você não perder nada. Tchau, tchau, até um próximo vídeo.